nós seres humanos, né, erramos mais nisso, eu também já cometi esse erro, de querermos resultado muito no imediato, já na próxima semana, já no próximo mês, e resultados muito grandes, grandiosos, estrondosos, que até alimentam o nosso ego para nós chegarmos talvez num terceiro, alguém mais próximo, e dizermos, investi X e já tinha um retorno de 5, 3% ao mês. E isso, para quem tem um conhecimento básico de educação financeira, é muito avassalador. Você tem um retorno de 3 a 5% no mês em investimentos, investindo em ativos geradores de renda, é muito estrondoso, é muito fora da curva, sabe? Então é importante ficarmos atentos nisso, para não errarmos nisso, porque quando adquirimos ativos, estamos focando no médio e longo prazo, não no curto e curtíssimo prazo. No curto e curtíssimo prazo teremos retorno, mas não um retorno avassalador, estrondoso de 3, 5, 4, 6, 10% ao mês. Isso é uma ilusão. Se alguém te promete mais de 1% ao mês, desconfie com convicção de que isso é quase, porventura, assim para não dizer impossível, está tentando te enganar realmente, porque isso é muito avassalador, isso é muito, muito estrondoso, 3% ao mês, 2%, 5% ao mês. Então, é importante ficarmos atentos a isso, ok? Quanto tempo eu demorei para adquirir o meu primeiro ativo? Como eu não tinha nenhum método de investimento, eu estava iniciando em meados de 2017 a 2018, né? Então, como eu não tinha um método, o método Despertando o Investidor, que é o método que eu uso hoje para todo investimento que eu vou fazer, que eu vou adquirir, que eu pretendo fazer e analisar, eu uso o método. Eu uso um método. E o método que eu uso é o método Despertando o Investidor. Ok? E naquela época, em meados de 2017, 2018, eu não tinha esse método, o método Despertando o Investidor. Então eu demorei muito mais tempo para iniciar o meu primeiro investimento, a primeira compra de um ativo. Por quê? Porque me surgiram muitas dúvidas e incertezas, mesmo me dedicando muito a estudar e a aprender e aplicar. Entretanto, o excesso de informação também traz algumas inseguranças, porque você não conhece se realmente aquilo que você está aprendendo e vai aplicar funciona. Então foi na base do acerto e do erro. E, consequentemente, vieram algumas frustrações, perdas, entre outras coisas. Entretanto, a partir do momento que eu comecei a desenvolver um método, o meu método Despertando o Investidor, eu me tornei muito mais confiante e muito mais seguro daquilo do que fazer e por onde fazer e como fazer, em qual momento fazer. Então, isso é importante ficarmos atentos, ok? Porque, como eu não tinha um método, me surgiram muitas incertezas. Mas a partir do momento que eu desenvolvi o método e comecei a aplicar o método e comecei a filtrar o que dava certo e o que não dava, foi um momento que eu comecei a ter essa constância nos investimentos, a ter objetivo, a ter um propósito maior, porque justamente isso, uma vez tendo o método, uma vez tendo o mapa do caminho para chegar no tesouro, você já fica muito mais confiante, porque você sabe quanto tempo, você sabe por onde, você sabe como, você sabe onde tem que parar, você sabe aonde tem que focar mais, você sabe aonde tem que iniciar mais pesado. Então foi assim que eu me desenvolvi nessa jornada, desde 2017 até o momento que você vê este vídeo, que você pode ver este vídeo em 2023, 2024, 2025. Não sei a data exatamente que você está vendo esse vídeo, mas até onde você está vendo esse vídeo. É assim que eu me comporto no mundo dos investimentos e eu uso o método Despertando o Investidor, que é o meu método que eu acabei desenvolvendo entre erros e acertos e fui filtrando e deixando somente os acertos, ok? Então,
Eu demorei muito tempo porque eu não tinha um método, eu não tinha uma bússola, eu não tinha um mapa, e hoje eu tenho. Então, consequentemente, fica muito mais fácil para mim saber por onde, como e quando, e o que fazer, o quando focar mais, o que não fazer, e assim por diante. Ok? É, de quanto em quanto tempo é recomendado ter ativos, sabe? E assim, no ponto de vista muito mais amplo, muito mais de médio a longo prazo, é importante a partir do momento que estamos organizados financeiramente e sabemos os nossos porquê, porque no método Despertando o Investidor eu entendi que a organização financeira é importante, mas não somente a organização financeira é importante, mas os porquês de eu estar me organizando financeiramente. E depois que eu comecei a aplicar o método Despertando o Investidor, tornou-se muito mais fácil a minha jornada, a minha caminhada. Por quê? Pelo simples fato que eu já sei o quando comprar, como comprar, o porquê comprar um ativo. Vamos pegar aqui um exemplo a título de conhecimento e de caráter informativo. A classe de ativos de fundos de investimento imobiliário. Eles têm uma tendência a nos trazer retorno mensalmente, conforme investimos, conforme aplicamos. Então, a partir do momento que eu desenvolvi o método Despertando o Investidor, tornou-se muito mais fácil eu saber o momento de comprar esse ativo ou não. O momento de eu comprar um fundo imobiliário ou não. O porquê de eu comprar este fundo imobiliário X e não comprar aquele Y. Por que eu compraria o fundo de investimento imobiliário X e não o Y? Por qual motivo? Por qual razão? Eu tenho que ter uma razão, eu tenho que ter um motivo por eu estar comprando um ativo gerador de renda, certo? E para mim saber este motivo, eu preciso saber os porquês, eu preciso saber o caminho. E quando eu não tinha o método, era tudo muito mais confuso, tudo muito mais um gasto de tempo e às vezes de dinheiro muito grande. Por quê? Porque eu não sabia ao certo o que fazer. Hoje eu sei. Hoje eu tenho um método. Hoje eu tenho um caminho. Hoje eu tenho um mapa. Então torna-se muito mais fácil.